Aqui nós separamos a parte gráfica, a interface do jogo, e para a parte funcional de cada interação, seja botão, clique, o mouse enter, nós usamos eventos. Vamos aqui nos Interface My Menu, abrimos ele, vamos aqui em Button Right e Button Exit. E aqui temos a função do botão, estamos usando o Battle Button, que é um componente do asset Battlewire. Nós vamos colocar o link do asset na descrição, então você pode ver com mais detalhes. Ele é ótimo porque ele tem muito mais funções para o botão do que o tradicional. Então conseguimos botar aqui vários eventos, chamadas, podemos ter múltiplas formas de transições, que se não me engano o botão tem o nome, Tint, Sprite e Animation. E ainda tem esses outros aqui, a gente está usando só o Custom Callback, que é onde podemos colocar aqui os eventos. É como funciona essa parte. Temos aqui o Button Pressed, que é um evento que funciona de forma genérica para todos os botões que temos no nosso jogo. Então, ele faz funções que tem que ser chamadas em todas. Por exemplo, aqui nós colocamos para tocar um som, para quando o botão for pressionado. Então, cada botão vai ter o mesmo som em todas as situações. E aqui, já nesse, temos o evento para quando apertamos esse botão em específico, que vamos usar para abrir uma janela, chamar uma função específica de acordo com o propósito do botão. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse Exit Button Preset. Vamos abrir aqui o sistema. Aqui, temos aqui o evento. Quando clicamos lá, nós fazemos a chamada. E com esse script, Event Listings, que é um outro asset chamado Animal Controller, que é um asset também que vamos colocar o link na descrição. Utilizamos ele para fazer essa separação da parte visual da parte funcional, que praticamente é como se eu tivesse dizendo que está aqui o CSS e está aqui o JavaScript. Então nós fizemos essa separação usando os conceitos da programação web. Aí quando pressionamos lá, chamamos o evento e aqui nós colocamos o listener, que é um dos conceitos de programação, que é um dos design patterns muito utilizados, que, se não me engano, é chamado de Observer Partner, onde temos uma chamada e temos os ouvintes, que quando esse evento específico é chamado, eles fazem sua determinada função e deixando o código totalmente separado. E assim fica muito mais fácil de fazer manutenção, atualizações, mudanças. Seguindo em frente aqui. Colocando aqui nosso evento, nós temos aqui a função que acaba chamando outro evento, que é chamado booleana. É uma booleana em forma de scriptable object. Ele troca a função dele, vou abrir ele aqui. Ele só é nada mais do que uma booleana. É verdadeiro e falso. Nada demais. Então temos um outro lugar para definirmos esse evento para quando ele é ativado. Deixa eu procurar. Pronto, eu encontrei aqui. Nós nomeamos evento, kit menu, enable ou disable. Chamado aquele evento, primeiro temos o evento do botão. Clicamos, chamamos o evento de sair, preset. Com ele chama essa booleana e faz um turbo, que quando ela alterna entre verdadeiro e falso. E dependendo de como tiver, temos aqui um outro listener, só que para a booleana agora, que me diz que quando está verdadeiro ou falso eu escolho o que eu quero fazer. Aí o que acabamos fazendo também é colocando outro evento para cada situação. E vou abrir aqui o enable para vocês verem. Então aqui ele faz muito mais coisas. Estamos usando o componente MMF Player, que é de um outro asset chamado Fill, e eu também vou colocar o link na descrição. Então vamos abrir aqui. O que é que ele faz? Ele desativa o News,
Temos aqui a booleana, que em todas as janelas a gente está usando essa booleana para ativar e desativar as janelas específicas. A menu, créditos, pause, seja o que for. Então, e aqui nós nomeamos para ficar mais fácil de entender. A gente coloca simplesmente aqui, abre feedback settings e colocamos aqui. Nós nomeamos com esses prefixos para ficar mais fácil de encontrar as funções. Então, em cada situação aqui colocamos, nós poderíamos colocar todos juntos, só tipo, desativa tudo. Aí, news, my menu, kit gaming. Só que assim fica mais difícil de encontrar, porque a gente vai colocar o que aqui? While Windows, Y off. Tipo, não fica lúdico, não fica prático, fácil e simples de encontrar essas coisas. Então nós separamos cada uma para ficar mais fácil de visualizar o que queremos fazer. Ou até tipo, não preciso mais disso aqui, então simplesmente eu apago, entendeu? Fica muito mais fácil do que eu colocar tudo e aí eu ter que abrir aqui, clicar aqui, aí apagar aqui, entendeu? Questão de praticidade. Aqui ativamos a janela de sair, depois de tudo aquilo, depois que a pessoa clica no botão de sair, ativa a booleana que é para trocar a janela, se a janela faz um toggle, se ela tiver desativada ela ativa, e aí chama esse evento, e aí sim vai ativar essa booleana aqui. E aqui temos um outro evento que é chamado Fade Canvas Group, que nele ele controla a animação da janela. Que aqui é uma coisa é dizer assim, abriu a janela, outra coisa é como ela vai abrir. Vai ter uma animação, vai ser um fade, vai ser só o Game Object ativando tudo, vamos dizer assim, de uma vez, ou vai ter uma transição, alguma animação, algum outro efeito. Então nós criamos um outro SO, vou abreviar o script object para SO, outro SO booleano para poder ativar esse efeito. Por um momento desativamos a interação com sair, porque ainda tem a animação, então eu não posso clicar em algum botão. Então nós damos esse outro SO para definir se podemos interagir com os botões daquela janela ou não. Então separamos isso também. Tem o SO da janela, tem o SO dos botões, tem o SO que pode interagir com os botões. Então temos vários SOs, eventos para separar cada situação. Dado tempo para poder ativar a animação da janela, voltamos a ativar a interação e ativamos os inputs do sair, porque já pensamos se fôssemos usar para teclado, consoles, então também separamos essa parte de interação dos inputs para fazer navegação pelo teclado com CD, entre os botões, coisa desse tipo. Espero que tenham gostado. Essa é uma pequena parte do que estamos fazendo. Acho que é só a ponta do iceberg, tem muito mais para mostrar. Organizamos projetos, temos aqui os eventos, tem muitos eventos mesmo, para cores, para referências de botões que estão sendo usados no momento. Temos muitos prefabs para a gente facilitar a organização dos botões. Todos os botões são genéricos e temos os sons específicos para todos os botões. Tipo, não vai ter um botão 1 e um botão 2 e cada um vai ter o som 1 e o outro botão vai ter o som 2. Todos vão receber a mesma coisa. Então, temos aqui a Nested Prefabs. Eu chamo mais facilmente de herança de prefab, que fica mais fácil para mim, mas é prefab variante.
Então aqui eu consigo ver aqui que está aqui o botão e eu tenho o botão base, que com ele eu coloco tudo que vai ter em todos os outros botões. Então tem aqui sair, debug, settings, credits. Então com base eu consigo colocar toda essa parte principal, tipo, desses eventos aqui que sempre vai ocorrer, que é tocar com o objeto, como passa o Select, ter o som, como passa o mouse por cima do objeto, que é o mouse enter, que é essa situação highlighted e o selected é para os consoles, para o disable, e em cada um específico eu consigo fazer algo diferente, no caso adicionar um evento específico de cada botão. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Que bicho? Um bicho verde. Aonde? Cadê? E chegamos ao final de mais um vídeo, onde você viu como estruturamos nossa UI. Espero que tenham gostado. E se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se você quiser saber mais sobre a Anomaly Echoes, acesse o Discord da Anomaly Echoes, que lá também você pode conversar com pessoas que também estão acompanhando o jogo, mandar feedbacks, conversar com os devs, reportar bugs para quando a demo estiver preparada. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acessar. E se você quiser alguma ajuda no seu projeto, acesse o Discord da Baltahead, que lá você pode mostrar como está ficando seu jogo, lá você pode mostrar vídeos, fotos, fazer a build do seu jogo, da sua demo, e podemos testar, jogar e ver quais melhorias podem ter. Vocês podem ter ideias de novas features, então podemos dar algum auxílio, seja em usar algum asset, algum script da Balta Code para poder auxiliar nesse desenvolvimento desse sistema, mecânica. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acessar. Eu te vejo lá e que Deus te abençoe.